Deus espera que você seja santo na área sexual. Um dos maiores sites pornográficos do mundo relata que o acesso a estes tipos de sites aumentaram entre 10% e 50% agora, nesse tempo de pandemia. Infelizmente, entre estes milhões de pessoas, existem crentes solteiros e também casados que estão também acessando estes sites. Talvez você que nos escuta, que nos vê nesse momento, seja alguém que está dentro destas pesquisas, dentro destas estatísticas. Talvez você esteja então buscando, como essas outras pessoas, escape desses tempos sombrios na pornografia. Ou talvez o ócio, as restrições, o ficar em casa, muitas vezes sem fazer nada, tem afogado você neste tipo de consumo, para preencher seu tempo, sua mente, alegrar o seu coração entristecido. Alguns namorados e também amigos têm passado mais tempo juntos, em casa, no carro, às vezes sozinhos. Isso também, infelizmente, tem aumentado tentações, fazendo essas pessoas desejarem provar de experiências sensitivas, sexuais, contrárias aos limites de Deus. Mas o que é que Deus espera de você entre o céu e a terra? Este é o tema da nossa série. O que Deus espera de você entre os céus e a terra, ou entre o céu e a terra. E nessa noite, o nosso recado, a nossa palavra, que vem do Senhor e das Escrituras Sagradas, é que Deus espera que você seja santo na área sexual. Esse é o nosso tema, e é a verdade trazida nessa noite. Deus espera que você seja santo na área sexual. Santifique-se na área sexual. É o que nos exorta o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8. Quero convidar você a acompanhar comigo nas Escrituras Sagradas. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. O texto diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Verso 2 de 1 Tessalonicenses 4. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ó Pai, no nome de Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas faltas e falhas, limpa a minha mente e o meu coração, e fala a minha vida com essa palavra, e a vida de todos que estão nos ouvindo, que nós saiamos dela transformados, mudados, purificados, libertos, tratados pelo Teu Espírito, que é santo, e que Ele consagre as nossas vidas, converta as nossas vidas, santifique as nossas vidas, e que assim estejamos preparados para a Tua volta, desde já, em o nome de Jesus. Amém e amém. Paulo aqui está escrevendo da cidade de Corinto, em torno de 52 depois de Cristo, para a cidade de Tessalônica, atualmente conhecida como Salônica, capital do estado grego da Macedônia. Nesta época, essa cidade ela era dominada pelo Império Romano. E tanto Corinto como Tessalônica, dominadas por esse império,
eram importantes cidades do império, muito ricas, com forte comércio. E como toda cidade grande, elas duas, tanto Corinto como Tessalônica, ofereciam variadas possibilidades de pecado. Não poderia, então, deixar de oferecer um dos pecados mais antigos, espalhados, poderosos, que existem na humanidade, que é o pecado sexual. De fato, nos versos de 1 a 12, os pastores aqui que escrevem a Tessalônica tentam enfrentar um pecado dos mais comuns no mundo greco-romano, que é este pecado, o pecado sexual. Apesar de haver certo pudor em parte da sociedade greco-romana, a partir dos próprios paradigmas e exemplos dos imperadores romanos, muito conhecidos pela sua imoralidade, podemos aqui lembrar de Nero, Calígula, entre outros, nós sabemos então que o pecado sexual era algo então muito incentivado, generalizado, apreciado naquela época do século I. Era este o mundo em que aqueles irmãos viviam. Eram estas as influências que pesavam sobre eles. Mas existia um remédio. Havia um refúgio onde eles podiam se esconder dos ataques de fogo da sensualidade greco-romana. Assim como também há um remédio, um refúgio para os nossos dias e a sensualidade que nos cerca. E qual era esse remédio? Dos versos 1 e 2 do capítulo 4, o apóstolo Paulo então apresenta o começo do fim da carta. Ele então realça a ênfase aqui no crescimento, no amadurecimento espiritual daqueles irmãos. Durante a vida aqui na terra, segundo o apóstolo, os discípulos de Cristo devem aprender como se portar diante da nova realidade em Cristo no serviço a Deus. Servir aos reis da Inglaterra, você pode concordar comigo, não é a mesma coisa que servir a João, José e Maria, nossos amigos, ou a nós mesmos. As vestes, por exemplo, dos serviçais, dos servos de um rei, necessitam muito mais estarem limpas e compostas. Os modos deles precisam ser muito mais nobres. As palavras respeitosas, doces, afáveis. O cheiro exalado do seu corpo deve ser como aquele de um jardim de flores perfumadas. Assim também devem ser as vestes espirituais dos escravos, dos servos do glorioso Rei Jesus. Agradar ao Rei Divino, Cristo, em todas as coisas, é a busca ansiosa de todo aquele que o ama e o serve. Neste mesmo sentido, então, o apóstolo começa o fim da carta pedindo, apelando aos irmãos de Tessalônica, que sob as influências autorizadas dos apóstolos, dos seus ensinos, e da presença sobrenatural e empoderadora de Jesus Cristo, os irmãos desenvolvessem sua fé a partir de uma vida cada vez mais santa e consagrada a Deus. Mas a igreja daquela cidade não era cheia de fé, amor e esperança, pastor? Não foi isso que aprendemos no primeiro sermão? O que estava acontecendo então? De fato, aquela igreja era uma igreja cheia de fé, cheia de amor e esperança. Era uma igreja fiel. Mas uma igreja fiel não significa uma igreja sem nenhuma mancha e sem nenhuma impureza. Apesar de santa, havia pecado de impureza sexual no meio da igreja dos Tessalonicenses. Igrejas perfeitas não são igrejas perfeitas. Como assim? Um Fusca pode estar em perfeitas condições, mas nunca será a mesma coisa de uma Ferrari em perfeitas condições. Um pardal em perfeito estado voa, mas ele nunca será igual a uma águia ou um jato em perfeito estado voando. Deus, nesse exemplo, é a Ferrari, é a águia, é o jato, é a perfeição em absoluto, no sentido puro e completo da palavra. Nós também podemos ser perfeitos, mas não como Deus. Perfeitos como humanos, quebrados. Perfeitos como humanos quebrados podem ser. Completos, mas incompletos.
completos, mas com incompletudes. Pastor, mas isso parece muito contraditório, não é? Está aí, você acabou de resumir. Estes somos nós, pessoas, seres contraditórios. O ser humano é uma contradição ambulante. O pecado nos fez ser assim. Não era diferente com aqueles discípulos também da Grécia Antiga. Irmãos, no verso 3 é dito que se aqueles irmãos realmente queriam viver uma vida de santidade, eles deveriam parar de pecar sexualmente. É muito provável que os jovens não casados daquela igreja tivessem amizades mais quentes. Talvez viviam atrás de saber os limites, até onde podiam chegar nos toques e beijos, porque na verdade já queriam ir muito além do que deveriam. Rompiam os limites de uma simples amizade, defraudavam, enganavam, criavam estratégias para tirarem uma casquinha, não dominavam os desejos sexuais, deixavam os cavalos dos hormônios correrem soltos e sem nenhum cabresto. É muito possível que naquela igreja, nessa época, homens casados estivessem pulando os muros ou as cercas dos limites conjugais e buscando então aconchego e afago nos braços sujos, usados e inebriantes das prostitutas. Mulheres da igreja talvez estavam se deliciando com as carícias sensuais e físicas ou poéticas de homens que não eram seus maridos. Naquela igreja havia vários belos vasos de Deus, porém muitos deles estavam rachados, na ponta da mesa da vida, muito próximos de sofrerem uma queda e virarem pedaços quebrados no chão. É quando o Espírito então, através de Paulo, começa a ensiná-los como cuidar de um vaso, como cuidar do corpo. Deixar de pecar sexualmente é uma forma de cuidar bem do vaso dado por Deus a nós. Que vaso é esse? O nosso corpo. Para não pecar sexualmente, ensina o Espírito, vocês devem controlar os desejos do corpo, tratando o corpo como algo feito para habitar pureza e alta dignidade. Cuidar bem do seu vaso, então, é controlar os desejos do seu corpo. Corte para 2021. Você já viu aqueles vasos caros expostos em grandes salões de arte? Vasos chineses, entre outras origens, que valem, muitos deles, milhões? Pecar sexualmente é pegar uma chave de carro ou uma chave de fenda e ficar rasgando, arranhando aqueles vasos de milhões de dólares. Praticar pecado sexual é ficar expondo vasos caríssimos que são vocês, no meio do asfalto do Juazeiro, ao meio-dia, sob chuva e sol. Degustar da fornicação ou do adultério, irmãos e amigos, é encher até o topo vasos raros e caros de lama e esgoto apodrecidos, advindos de descargas. Consegue sentir o cheiro? Dentro desses vasos, tão caros, mas tão cheios de porcaria. Assim é as nossas vidas quando consumimos o lixo do pecado sexual. Livre seus vasos de tanta tortura e maus tratos. Controle os desejos do seu corpo. E o que é controlar os desejos do meu corpo? No verso 5, aprendemos que controlar os desejos corporais sexuais proibidos por Deus é controlar os desejos do corpo, é cuidar bem do vaso. Quem vive com os desejos sexuais aflorados, descontrolados, são aqueles que nunca conheceram ou nunca tiveram, do passado até agora, um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Espírito que é santo. Aqui se encontra então um grande ponto, a pedra mestra, a viga central, a base de sustentação, a sapata de uma casa indestrutível construída sobre rochas milenares. Aqui está o segredo. E qual é este segredo?
controla os desejos sexuais pecaminosos quem é controlado por um espírito de santidade. Não se relaciona com a prostituição quem desfruta de um longo e fiel relacionamento com o Espírito Santo. Quem prova da feijoada brasileira não quer mais o cassoulet, que é a feijoada francesa. Todos nós devemos estar contentes com a nossa bicicleta Monarch /circular, até termos uma moto. Glorifique a Deus pelo Fusca, mas não se sinta culpado se você esquecer daquele desconforto, daquela dureza. Mora em castelo, não sente falta de barraco. Quem habita no Espírito não deseja morar em bordéis. Quem come do pão da vida não mais sente falta dos pães com fungos da pornografia. Quem conhece, experimenta, prova, fica íntimo, desfruta, beija o Espírito Santo dos verdadeiros prazeres, não quer mais viver das ilusões desta vida. O verso 6 complementa a ideia da proibição ao pecado sexual. Diz o Senhor por meio de Paulo: é importante prevenir que vocês não podem ultrapassar os limites dados por Deus na área sexual, nem muito menos buscar tirar alguma vantagem sexual de quem não é casado com você. Como os pecados desta área são íntimos, escondidos, já advertimos a vocês muito seriamente que o próprio Senhor Jesus é quem punirá os impuros. Por que então essa ideia de castigo agora, dentro desse bloco, de punição dos impuros? Não é apenas falta de saber o que é realmente bom, que faz você ou eu pecarmos sexualmente. É também a falta de temor a Deus que nos faz cair neste pecado. Muitos, ou a maioria dos nossos pecados sexuais, são praticados às escuras, na calada da noite, nas madrugadas da existência, no esconderijo da escuridão. Imaginamos que se a esposa ou o marido não souber, sairemos ilesos daquela aventura adúltera. Caso os pastores ou os irmãos da igreja não me peguem no flagra com minha namorada ou namorado, podemos brincar de casados até casar de verdade. Basta apagar o histórico da internet e vai ficar tudo certo. Ninguém vai saber que eu era um viciado ou sou um viciado crônico em pornografia. Será que estes escapes funcionam? Será que eles são de fato efetivos? Os olhos vermelhos divinos de ira, fogo e calor estão lá no carro, de frente para você e sua namorada, contabilizando cada toque ou beijo proibido. Multidões de santos anjos estão observando ou fechando os olhos para não ver você se masturbando de frente ao computador, a um celular. Seus amigos não sabem do seu vício pornográfico, mas os anjos Gabriel e Miguel morrem de vergonha de você diante dos demônios. Toda a multidão de seres espirituais conseguem ver em 3D os seus pecados escondidos. O Pai eterno da noiva ou do noivo está diante da cama do motel, vendo você tirar a roupa do seu amante. E esse Pai também é juiz. E foi diante dele que você fez a promessa de ser fiel ao seu cônjuge até a morte. E ele está vendo, de frente para você e de frente para a cama, toda a maldade, torpidez que você está cometendo. Nossos pecados sexuais estão e ficarão todos registrados e gravados na memória do justo juiz de toda a terra. Cada segundo de prazer sexual pecaminoso valerá anos de pena na cadeia do inferno. Mas espera aí um pouco, pregador.
Eu não faço parte desse grupo, porque eu sou dos escolhidos, dos predestinados, dos que estão na igreja, e eu jamais perderei a minha salvação por causa do meu pecado sexual. Tirei 10 na cadeira de teologia. A dura notícia que a Bíblia te diz e me diz é que nós podemos perder o que nós nunca ganhamos. Como assim? Deus declara em Hebreus 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não sei se ficou claro para mim e para você, mas podemos deixar um pouco mais claro a ideia do verso. Se nós não vivermos uma vida pura, em pureza, vale dizer, longe do pecado sexual, o texto promete, eu e você nunca veremos Jesus. Nunca veremos Jesus. Não importa quanto tempo na igreja, quanto tempo de vestido longo e até o calcanhar, quanto tempo de Bíblia debaixo do braço, quanto tempo vindo aos cultos semanais, quanto tempo celebrando João Calvino e a doutrina da predestinação. O texto de Hebreus é claro, é direto, é sisudo, é assertivo, é indubitável, é literal, é indiscutível. Você jamais, nunca, em nenhum outro mundo possível, se houvesse, poderia ver a Jesus, se não se arrepender real e profundamente do seu pecado sexual hoje, e viver em pureza a partir de agora, enquanto ainda respira. Mas eu ainda não me convenci, pregador. Que tal então mais uma prova bíblica um pouco à frente, para comprovar que o que o autor de Hebreus fala no 12 é de fato essa ideia. Hebreus 13, 4, parte B promete: Deus julgará os impuros e adúlteros. Uma tradução mais clara da palavra julgar aqui, dentro do tom do texto, é: Deus condenará, sentenciará, irá trazer uma pena aos impuros e adúlteros. A palavra grega, aqui traduzida por impuro em Hebreus, é a mesma palavra usada por Paulo para prostituição em Tessalonicenses capítulo 4. A palavra grega, bem conhecida, é porneia, de onde vem a palavra portuguesa pornografia. Também a mesma palavra grega para santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, usada em Hebreus 12, 14, é a mesma palavra usada no texto de Tessalonicenses 4 e 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aceita agora a proximidade dos textos, a relação íntima das ideias, a advertência horrorosa de que se você ou eu não deixarmos hoje de tocar nossos namorados, namoradas, de assistir pornografia e trair os nossos cônjuges ou a Deus, jamais veremos a mais bela imagem do universo, Jesus o Cristo. Estaremos perdidos, nunca fomos salvos, nos enganamos por anos, por décadas. Se eu e você não deixarmos hoje o pecado sexual, Jesus deixará de ser o nosso Salvador, pelo menos aparentemente, para se tornar o pior carrasco da nossa história. Qual Jesus você prefere, meu irmão, meu amigo? Aquele que é amoroso, gracioso, que deu a vida por você, ou um juiz severo e irado, com um chicote eterno de fogo na mão, te punindo eternamente, consumindo totalmente a sua alegria, a sua paz, por toda a eternidade. O principal tema dessa carta de Tessalonicenses é um chamado à vida de santidade, para estarmos preparados na volta de Cristo.
arrependa-se. Outra vez nos diz o Senhor, arrependa-se, deixe o pecado sexual, senão você não me verá. Não adianta suas firulas teológicas. Como diz no Juazeiro, seus desdobros. O recado é claro, se você e eu não deixarmos nosso pecado sexual e morrermos, ou Jesus vier nos buscar, não seremos salvos, não o veremos. É a promessa da palavra. Jesus pode voltar agora, Jesus pode voltar amanhã. Você não iria querer estar praticando este pecado sexual diante de um Cristo que volta em santidade e glória. Não haveria maior vergonha e culpa e constrangimento. Viva na perspectiva da volta de Cristo. Quanto mais os dias se prolongam, pandemias vêm, tempestades, terremotos, sinais e sinais de que o mundo, como a mulher em dores de parto, cada vez mais se agonia e se angustia, querendo dar à luz a algo. Querendo dar à luz a algo. E segundo as profecias, essa luz que virá é Cristo. Paulo encerra o argumento e arremata a ideia nos versos 7 e 8, encerrando o bloco 4, do 1 a 8. Em suma, Paulo diz, tudo isso eu tenho ensinado porque, como eu já falei para vocês antes, Deus não chamou vocês para uma vida de motivações sujas, mas muito pelo contrário, para viver uma vida consagrada e pura. E como foi o próprio Deus quem nos chamou para uma vida consagrada e pura, nos dando inclusive o seu Espírito que é santo, quem rejeitar este chamado divino, está rejeitando, obviamente, o próprio Deus, e não pregadores, não homens, não eu. O que Deus espera de você entre o céu e a terra? Deus espera que você seja santo na área sexual. Santifique-se nesta área. Você está entre estes que aumentaram entre 10% e 50%, como falam as pesquisas, o consumo de pornografia na pandemia? Eu não, diz você. Mas se não, você é daqueles que somente acessa de vez em quando? É daqueles que trai a sua esposa a Deus somente de vez em quando? Que trai o seu esposo e a Deus somente de vez em quando? Mas será que isso ainda continua correto? Será que nesta vez em que você cair, não será a volta, o dia, o momento, a hora da volta do teu Senhor? E como você e eu queremos ser encontrados nesse dia? Naquele pecado, naquele torpe pecado, naquele tosco pecado, naquele nojento pecado. É assim que eu e você queremos receber um noivo, como uma noiva totalmente apodrecida e suja, num pecado sexual? Você foi convocado para servir nas fileiras do exército dos santos. Suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro não devem mais ser respingadas pelo barro enlameado e podre do pecado sexual. Lama é facilmente percebida em vestes brancas. Pingos de pecado são vistos de longe em corações alvos e limpos. Pare de se sujar. Não ande mais pelos caminhos e os campos enlameados do pecado sexual. Corra em caminhos de pedra, de rocha, firmes, sem lama, nem barro podre, na rocha que é Cristo, o caminho da verdade e da vida. Como nos ensina Romanos 13, seja filho do dia e não da noite. Tudo o que você fizer, faça às claras, sem medo de ser descoberto, sabendo que diante dos exércitos espirituais não há porta fechada,
carro fechado, quarto escondido ou lugar escuro. Todas as coisas estão claras, patentes, evidentes, iluminadas, diante daquele que realmente importa ver as nossas vidas. Viver em impureza é tentar expulsar o puro e o santo de dentro de você. Colocar nesse lugar a sujeira, a podridão. Não expulse da sua vida a presença mais poderosa, graciosa, justa e doce que um ser humano pode ter. O maravilhoso Paráclitos, Consolador, Fortalecedor, o Espírito Santo. É Ele que estará sendo expulso quando eu e você decidirmos cometer aquele pecado sexual. É a presença dEle que nós perderemos. E o quanto ela é cara para mim e para você. O quanto ela vale. Nesses dias de pandemia, restrições, medos, ansiedades, ócio, busque escape em Deus e na sua presença e não no pecado sexual. Ore, leia a Bíblia, escute pregações, viva uma vida intensa ao lado de Cristo. Não esqueça que Deus é onipresente e Ele não está apenas nos prédios da igreja. Não usa a desculpa do fique em casa para abandonar a Deus, como se Deus não pudesse estar com você na sua casa ou você não pudesse cultuá-lo no seu culto pessoal. Ele pode habitar onde você estiver. Porque hoje o templo do Espírito é você. Você pode cultuá-lo pessoalmente, até o dia em que o Senhor nos deixe novamente, graciosamente, cultuá-lo com os seus outros filhos. É esse o nosso desejo, é esse o nosso anseio, ter o culto pessoal e o culto com a igreja. Mas enquanto isso não puder voltar, não perca seu tempo brigando, esculhambando, brigando, assistindo coisas políticas, brigando por políticos, defendendo, se rasgando, matando e xingando por causa de comedores de feijão, que importam, mas importam muito pouco. Não perca o seu tempo, nem a sua energia mental, nem a sua saúde mental, com coisas insignificantes. Dediquemos nosso tempo a lutar em oração com Deus. E a dizer, Deus, se Tu quiseres, bastava uma palavra Tua, uma, Deus, e tudo resolveria. E toda sorte de corruptos seriam presos ou destruídos. E toda sorte de enfermidade, vírus, seriam tratadas e queimadas. É aqui a luta que importa, irmãos. Ali naquele quarto, naquele banheiro, naquele jardim, naquele lugar de oração. É essa luta que muda as coisas. E vejo muitos de nós perdendo tempo com brigas insignificantes, estúpidas, que o mundo lá fora briga. Colocando a esperança em homens. Quando nós temos o grande e poderoso Deus, que troca de figuras e reis, como um jogador de xadrez, e que levanta quem quer, e tira quem quer, na hora que quer. E que pode muito bem mudar a história, por causa do clamor sincero e verdadeiro de homens e mulheres que creem e o amam. Orações mudam o coração de Deus, orações mudam a história, porque assim Deus quis que fosse. Porque assim Deus quis que fosse. Onde estão os homens e mulheres de oração? Talvez agora perdidos em brigas ideológicas e políticas. Arrependamo-nos, irmãos, e nos voltemos às lutas que importam, que é aquelas diante de Deus, por uma vida santa e por mudanças a partir dEle, que controla todas as coisas.
Somente uma vida de culto a um Deus santo pode expulsar das nossas vidas o culto ao pecado sexual. Santifique-se na área sexual e esteja preparado na volta de Cristo. Santifique-se na área sexual e esteja preparado, se assim Deus quiser te levar nesses tempos de pandemia. Aqui está o ponto mais importante. Está preparado para o que vier. O mais importante, antes da vacina, da cura, do emprego, do trabalho, do comer ou beber, do ficar em casa ou ficar do lado de fora, está a preparação para a eternidade. E aqui deve estar a nossa maior preocupação nesses dias. A nossa maior luta nesses dias. O nosso maior clamor. Deus, mesmo nesses tempos, nos usa para tornar pessoas preparadas para a tua volta. Para tornar pessoas preparadas para se encontrar contigo, caso o Senhor as queira levar. O que Deus espera de você entre o céu e a terra? O que Deus espera de você na pandemia? Deus espera que você seja santo na área sexual. Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus, santifica as nossas vidas. Não queremos nos colocar aqui como pessoas incólumes e que não recebem balas e tiros e tentações e rasteiras do inimigo nessa área. Queremos nos colocar como vasos de barro em tuas mãos, fracos, frágeis, suscetíveis à queda, ao erro, ao pecado. Queremos nos reconhecer como homens e mulheres que dependem totalmente da tua graça para não caírem no erro. Por isso pedimos, ó Deus, derrama sobre nós a tua graça, a tua força, a tua verdade, a tua justiça, a tua misericórdia, a tua cura, a tua purificação. Vem com teu Espírito que é santo, e por meio dele, enche-nos da tua presença, enche-nos do teu poder, enche-nos da tua força, enche-nos da tua inteligência, enche-nos da tua sabedoria, para escolhermos sempre as coisas mais excelentes e puras, e sempre aquelas que mais te agradam entre todas.